Sérgio Guilhom, eu sou fisioterapeuta com especialização em acupuntura e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre acupuntura, né, dentro das ferramentas que a gente tem na medicina chinesa. Dentro das ferramentas que a gente tem na acupuntura, a gente não só tem agulha, né? Como funciona a acupuntura? A princípio, são agulhas que são inseridas na pele em pontos específicos. Nós temos os canais de energia, que são os meridianos. Cada meridiano tem um número determinado de pontos e cada ponto tem uma função específica só dele. Assim como nós temos o nosso nome, o nosso endereço para chegar à correspondência é um número específico, né? A gente nunca deixa de receber as correspondências. Quando você coloca uma agulha num ponto de acupuntura, você está mandando uma mensagem para o teu sistema energético, que pode ser comparado até com um sistema cibernético, e que essa mensagem vai ter um efeito orgânico e no teu metabolismo. E isso é que vai desencadear a cura ou alívio de algum sintoma. A conjunção de vários pontos, uma determinada sequência, durante um determinado tempo, isso vai ter um efeito esperado, que pode ser 100% de aproveitamento, às vezes não chega a ser 100%, às vezes é menos. É fundamental que o técnico ou profissional que faça o procedimento tenha total certeza e precisão da localização dos pontos e tenha a certeza de ter acertado esses pontos. Além das agulhas, a gente tem as ventosas, que são copos de vidro, que a gente usa a ventosa, que é uma pressão negativa, para retirar os fatores patogênicos, de uma maneira geral, os fatores patogênicos externos, que vêm da natureza. Mas pode ser usado também para fatores internos, ou seja, que já estão interiorizados dentro do corpo. Quais são os fatores externos que sofrem, digamos, o organismo sofre com eles? A gente tem 6 fatores que a gente chama de 6 excessos. É o vento, o frio, a umidade, o calor, o fogo e a secura. Cada um desses elementos vai ter uma relação com um dos órgãos principais que nós temos, que tem uma relação com os 5 movimentos. Quais são? O coração vai se relacionar com o fogo. Junto com o coração vai ter a víscera acoplada, que é o intestino delgado. Com a terra, a gente vai ter o baço pâncreas acoplado com o estômago. A gente vai ter o metal relacionado com o pulmão e o intestino grosso. A água, teremos o rim e a bexiga. E a madeira, a gente vai ter o fígado e a vesícula biliar. Além desses 10 órgãos, né, digamos, virtuais, além, claro, da parte material do órgão, nós temos um 6º e um outro órgão acoplado a ele, que são 2 órgãos virtuais, que é o triplo aquecedor, que equivale aos nossos 3 sistemas cardiorrespiratório, digestivo e geniturinário. Todos esses órgãos, na realidade, quando a gente usa acupuntura, tanto com agulha como ventosa, ou a própria moxa, que são ervas que a gente aquece o ponto de acupuntura, ou direto ou indiretamente, a gente vai desencadear um efeito nesse órgão, de uma determinada forma e num determinado momento certo. Por exemplo, é possível fazer moxa em qualquer situação? A princípio sim, se você está lidando com uma criança recém-nascida ou com um idoso acima dos 70 anos. Uma pessoa jovem, você pode fazer outras escolhas. A recomendação é que no idoso só se use moxa, preferencialmente. Só agulha em estrita necessidade. E em crianças abaixo de 3 anos também, não se usa agulha, preferencialmente moxa. Em todas essas ferramentas, você pode fazer uma conjunção de combinação de ferramentas. A gente pode usar agulha combinando com ventosa, combinando com moxa, né? Ou fazer isso sequencial. Muitas pessoas perguntam qual a necessidade de você ter uma frequência maior ou menor de sessões de acupuntura. O que vai ditar se você está tendo um bom progresso no tratamento que está em curso é a avaliação sistemática a cada sessão de acupuntura. A recomendação de uma sessão de acupuntura é que seja feita uma vez por semana. Porque o efeito da acupuntura ela não cessa quando você retira as agulhas. Ela persiste de 5 a 8, às vezes 10 dias. Então, muitas vezes, as pessoas ficam ansiosas, achando que uma vez por semana não vai dar conta daquele sintoma que ela sente, que é um sintoma muito grave. Mas é porque a gente está mobilizando a energia para poder mobilizar a matéria do seu organismo, para poder então aplacar o seu sintoma. Então é um caminho longo e tortuoso, né? Literalmente, porque as entranhas do corpo elas são tortuosas e você vai depender da velocidade do teu metabolismo corporal. Se esse metabolismo é lento, então a melhora vai ser lenta. Se o seu metabolismo é rápido, a melhora vai ser mais rápida. Muitas vezes, né, não é tão incomum assim, vocês têm o que a gente chama de uma catarse. E a pessoa pode achar que piorou do quadro após a sessão.
Na realidade, a catarse, ou seja, você trouxe à superfície um sintoma que estava escondido lá desde o início da doença, que não estava mais, porque o corpo se adaptou, mas de uma forma errada. E aí esse efeito então aparece de uma forma negativa, mas não é negativo, porque logo após a catarse vem o que a gente chama de uma calmaria, ou seja, a pessoa tem então alívio dos sintomas e o tratamento segue seu curso normal. Então, recomendável uma vez por semana. Salvo alguma necessidade, você pode ter 2, no máximo 3 vezes por semana no atendimento de acupuntura, mas durante um curto espaço de tempo. Existe uma limitação do número de agulhas para você fazer uma sessão? Sim, existe uma certa limitação. Uma pessoa deficiente, com uma doença crônica, idosa, e que esteja muito fraco ou muito mal alimentada naquele momento, o indicativo é você fazer com muito poucas agulhas, ou, no caso, não fazer agulhas, a preferência para moxa. Por que a gente fala de moxa ou agulha, ou combinação de uma coisa com a outra? As 3 formas que a gente tem na acupuntura, que é agulha, ventosa e moxa, cada uma tem uma característica funcional. Qual é a característica da agulha? A característica da agulha, independente do estímulo que você dê na agulha, um estímulo manual, ou elétrico, ou de aquecimento, a agulha traz o equilíbrio. Então ela faz com que o corpo se autorregule. A moxa, ela acrescenta calor. Então você usa a moxa preferencialmente nos quadros em que você sofreu uma exposição grande ao frio ou se você tem uma deficiência de energia muito grande. No caso da ventosa, você pode usar como equilíbrio, mas preferencialmente você vai usar nos casos de excesso, em que aquele fator penetrante acomodou o seu corpo e ele se instalou no seu corpo, levando a uma permanência do desequilíbrio. Então você usa a ventosa para retirar aquele fator energético que está bloqueando o seu metabolismo e não deixa que você funcione de uma maneira otimizada. Então são os 3 mecanismos que a gente pode usar na acupuntura. Dentro da acupuntura, a gente tem também outros mecanismos. A gente tem, por exemplo, a quiroacupuntura, que é a acupuntura num mapa representativo dos 12 meridianos na palma da mão e no dorso da mão. A gente tem a auriculoacupuntura também, que a gente tem todos os órgãos representados no pavilhão auricular. Se a gente prestar atenção no pavilhão auricular, você pode ver que é quase um feto virado de cabeça para baixo, quando ele está na posição fetal dentro da barriga da mãe. Então, o lóbulo da orelha equivale à parte cefálica. E a parte do ápice da orelha, né, a parte mais alta aqui da orelha, equivale à região caudal, ou seja, o sacro, a bacia. Os membros, tanto inferiores como superiores, eles estão dobrados na posição fetal, no meio da orelha. E a parte que a gente chama de concha da orelha, que é o meio da orelha, ali a gente então tem todos os órgãos representados ali. E a gente colocando uma agulha, uma semente, ou laser, ou o próprio toque com a ponta de uma caneta, desde que não tenha tinta, né, a tampa às vezes a caneta, já é um estímulo para você ter algum benefício em termos da queixa que você tem. Em geral, a auriculoacupuntura é muito usada para problemas emocionais, mentais ou dores superficiais. E tem assim, um índice de sucesso bem importante dentro da estatística que a gente tem até hoje, assim como a acupuntura também. Tá? E o que a gente pode concluir, né, é que a acupuntura ela teria assim, algumas restrições em termos de uso. Quais são as restrições em termos da acupuntura em si? São muito poucas. Né? Ela equivale aos quadros, às doenças que não são recomendadas fazer acupuntura. Por exemplo, hemofilia é um paciente que preferencialmente não se usa agulha, no máximo ventosa ou moxa, não se usa agulha nunca. Paciente que sofreu uma retirada de cisto ou fez uma retirada da mama, com isso ela faz a retirada também de um ramo linfático, então todo o sistema linfático do membro superior está comprometido. Então, prefere-se, né, preferencialmente, não usar agulha naquele membro superior, tá? Naquela região em que foi feita a retirada daquele ramo linfático. Um outro paciente que pode ser tratado com acupuntura, mas com muita restrição, com muita atenção, é um paciente com uma história de câncer. Dependendo do tipo de câncer, é até recomendável que ele faça acupuntura, para auxiliar no efeito da medicação que ele estiver fazendo uso, ou até o efeito, digamos, nocivo da própria radioterapia, que é extremamente agressiva, né, e leva a uma desidratação muito grande. Então ele precisa se hidratar muito e às vezes o sistema, digamos, hídrico do paciente está muito comprometido. Então ele precisa de um apoio energético, um suporte, um start para poder desencadear ao funcionamento mais normal. Então existem restrições? Sim. Aí
a pergunta que ele não quer calar, né? Então a acupuntura serve para todas as doenças? Eu posso dizer que quase todas. Algumas realmente a acupuntura tem uma limitação. Em geral, aquelas doenças que já estão em curso há muito tempo, em que já não é mais um momento da acupuntura, é um momento de uma cirurgia, ou uma medicação, uma fitoterapia, ou até mesmo a própria medicação alopática, né, que é necessário. Mas isso não invalida o efeito da acupuntura, né, coadjuvante durante o tratamento. Pode ser usado sim, né? Não tem nenhuma restrição básica a princípio da acupuntura, desde que a pessoa normal esteja bem alimentada, esteja equilibrada emocionalmente e não esteja, digamos, com uma doença crônica em curso e sem a proteção da medicação necessária. Por exemplo, o paciente hipertenso com 20 por 11 de pressão, a priori, você não faria acupuntura. Até porque quando o paciente chega no consultório, a pressão dele pode estar mais elevada pelo efeito do efeito do jaleco branco, né? Mas muitas vezes a pessoa não usa jaleco, mas a pessoa fica ansiosa pela entrevista que ela vai fazer, é uma técnica nova, ele não conhece. Essa ansiedade, se ele já tem um problema de hipertensão, essa pessoa ela vai se elevar mais. Se não tiver com a medicação adequada, ela vai se elevar mais ainda. Não é recomendável fazer acupuntura? É recomendável você medir a pressão e caso a pressão abaixe a um nível aceitável, você atendê-lo sim, para ele não sair do seu consultório desprotegido. E encaminhá-lo para o médico, né, que deveria então, acompanhar, nesse caso, a hipertensão cardiologista. E assim qualquer outra doença. Um paciente que tem uma crise por um impacto muito grande, não vai ser a acupuntura que vai tratá-lo, ele tem que procurar um pronto-socorro para ver que tipo de lesão que ele teve. Né? Se for o caso, o exame de imagem não vai ser maléfico, vai acrescentar uma informação a mais para nossas ferramentas que temos para avaliar o paciente. Né? Dentro do exame da língua, o exame de pulso, mas muitas vezes a gente precisa de uma informação a mais. Coisa que não existia séculos atrás, por isso que era a prioridade, o exame da língua e pulso. Hoje a gente tem outras ferramentas para nos ajudar. Bom, isso é uma dúvida que todos ainda têm hoje em dia. De uns 20 anos para cá, o material que hoje se usa, que obrigatoriamente deve ser descartável, melhorou muito a qualidade. Então não há necessidade de você reaproveitar, até porque o nome é descartável, você usou, joga fora. Tá? Existe um recipiente que todos os profissionais devem ter, que é um recipiente adequado para fazer esse descarte. Tá? Mesmo que o profissional não descarte, se ficar com o paciente que não é o adequado, ele deve descartar esse material especificamente sinalizado para que não entre em contato com o lixo normal. Senão isso vai trazer alguma lesão para alguma das pessoas que manipulam o lixo. E isso leva à contaminação. Como você pode diferenciar se a agulha é uma agulha boa ou não? A primeira coisa é a técnica do profissional. Claro que depende muito. As pessoas têm uma certa diferença de sensibilidade à dor. Então, independente do material ser de boa qualidade, profissional ser de bom manuseio, boa habilidade manual para fazer a introdução da agulha, de uma maneira geral, né, a acupuntura ela tem uma certa dor, um certo desconforto, mas nada que não seja intolerável. Algumas pessoas têm uma hipersensibilidade. Essas pessoas eu não recomendo o uso da agulha, porque vai ser um tratamento sofrível, então não vai trazer muitos benefícios. Pode procurar outras técnicas dentro da medicina chinesa. O cuidado que a pessoa deve ter sempre que for ao atendimento, se possível, não vá no final da jornada do trabalho, que pode comprometer, principalmente as extremidades, mãos e pés, já vão ter passado por várias horas de trabalho, suor, contato com algumas coisas contaminadas, como poeira da rua, então isso pode trazer algum desconforto, alguma situação desagradável. Então procure sempre, quando ir ao atendimento da acupuntura, a não ser que seja uma urgência ou uma emergência, mas a emergência a gente vai para o pronto-socorro. Mas se for uma coisa muito assim, premente, então aí o profissional fará uma limpeza adequada, mas procurar sempre de uma forma mais tranquila e mais pronta para poder receber o tratamento. Quero aqui então encerrar esse conteúdo que a gente trouxe para vocês. Numa próxima oportunidade, se houver necessidade ou convite, estaremos aqui com todo o prazer. Muito obrigado.